Olá, hoje eu estou aqui para deixar uma mensagem que provavelmente vai ser a última do ano de 2020, um ano difícil, e eu acho que essa mensagem é muito pertinente com tudo que a gente passou esse ano, com muitas dificuldades, muitas famílias tiveram perdas no mundo todo, muitas famílias tiveram que passar pela dificuldade do tratamento médico, né, por conta da pandemia. E eu tô aqui hoje me recuperando de uma cirurgia, de duas cirurgias, na verdade, que eu fiz. Eu estava com um problema no esôfago, que me levou a uma cirurgia, que me levou a outra cirurgia maior no meu intestino por conta de sequelas que eu tenho de um acidente. E foram semanas aí que eu passei com muita dificuldade e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre essas dificuldades também, né, que eu tenho passado e como eu tenho buscado em Deus e na palavra de Deus amparo para passar por esses momentos difíceis. Bom, eu gosto muito da parte poética da palavra de Deus, dos livros poéticos, dos livros sapiensais, né? E de Eclesiastes, de Provérbios, de Salmos, porque eu gosto muito de arte. E eu tenho por certo que a arte, ela nos possibilita conversar, dialogar de uma maneira muito mais profunda, tanto com os outros, quanto com Deus, quanto com a gente mesmo, né? E eu me refugiei nessas semanas nos salmos, em alguns salmos específicos, que são salmos que falaram muito do que eu tenho passado, me ensinaram demais e eu gostaria de compartilhar aqui, tá? Dois salmos que na verdade são uma mesma oração, eu nem sei porquê eles são divididos em dois salmos, porque é a mesma música, né? Que é o Salmo 42 e o Salmo 43, tem sido a minha oração a Deus e o meu diálogo com a minha alma por meio da arte, por meio da poesia, por meio da música, né, que está aqui na palavra de Deus. Eu vou ler um pedaço desse salmo e depois eu vou falar um pouco sobre como isso tem me guiado nesses dias, tá? Salmo 42. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. E então o salmista, ele está falando com Deus, ele está compondo a sua oração, a sua música, e ele se volta para a alma dele e pergunta para a alma dele: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. E aí ele volta para Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. E aí ele continua, né?
esse diálogo do salmista, do poeta, com a sua própria alma, com Deus e com a sua própria alma, me cativou demais nesses dias, porque eu senti uma profunda tristeza nessas semanas que se passaram por eu estar hospitalizado e por eu estar passando de novo por uma situação que eu já passei e que foi traumatizante para mim, né? E o que me chamou a atenção nesse salmo é essa diferença, essa divisão da psique aqui do poeta, que eu também percebo demais em mim. De um lado você tem uma consciência que escreve, que cria esse salmo, que cria essa oração, que dialoga, que consegue pensar que as coisas ainda vão dar certo, que consegue se lembrar do passado bonito, das coisas boas que Deus já promoveu para ele. E, do outro lado, você tem a alma. Essa alma para a qual o poeta se volta e percebe que essa alma está profundamente abatida. A figura que eu fiz, a personagem que eu criei da minha alma nessas semanas, foi a personagem de uma mulher extremamente abatida, extremamente desolada, desarrumada, com os olhos vidrados no nada, triste, profundamente triste, e sem uma palavra na boca, sem um canto, sem um sorriso, sem nenhum tipo de fala. Uma alma que está magoada, que está que não está aceitando a realidade como ela tem se apresentado. Então a consciência vem e tenta levantar essa alma por diversas vezes, porque esse é o refrão dessa música. Quando ele diz: porque você está abatido, a minha alma, porque está tão triste? Isso aqui se repete várias vezes no Salmo 42 e 43, porque é o refrão dessa música. Então, por várias vezes o poeta se volta para a própria alma, para essa parte da nossa psique que não raciocina, mas sente tudo, mas sofre por tudo, né? E ele se volta e tenta levantar essa alma para que ela fique feliz, para que ela volte a ter esperança em Deus, de que um dia ainda ela será alegre de novo, de que um dia as coisas serão melhores, né? Então, eu fiz questão de compartilhar essa mensagem com vocês, estou fazendo questão de compartilhar, porque muitas vezes essa é a nossa situação, essa é a minha situação hoje, né? E muitas vezes a gente pode passar por essa situação, de você conscientemente conseguir raciocinar e conseguir agir diante da realidade difícil que você está passando. Então, eu precisava sair da cama do hospital para tomar banho, eu precisava sair da cama do hospital para andar, para que meu intestino funcionasse melhor. E eu fazia isso conscientemente, mas sempre ali tendo diante de mim a minha alma, profundamente abatida pelo que eu estava passando, né? E muitas vezes essa pode ser a sua situação também. Nós temos essa complexidade no nosso ser, de ao mesmo tempo ter um lado que fala, que raciocina,
que lembra, que socializa. Mas de um outro a gente tem uma alma que muitas vezes pode estar esquecida, pode estar profundamente triste e ali abandonada. Então, a lição maravilhosa que esse salmo nos dá, e é fantástico e maravilhoso Deus ter permitido um salmo, uma oração dessa estar na Bíblia, porque ela nos ensina que esse ser que raciocina, esse ser que aprendeu de Deus, né, ele pode se voltar para essa alma, para a nossa própria alma, e tentar animá-la e dar esperança para essa alma, né? Para essa porção da nossa psique, da nossa existência que ela não consegue muitas vezes colocar as coisas no seu devido lugar, porque ela só sente ou alegria, ou tristeza, ou muito prazer, ou profunda angústia. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é essa. Façam como o salmista em momentos de dificuldade. Olhem profundamente para a alma de vocês e procurem discernir como que ela está, né? Apesar daquilo que você sabe, apesar daquilo que você fala, apesar daquilo que você comunica com os outros, muitas vezes a gente pode estar esquecendo a nossa alma em um canto desolado, né? Então, essa capacidade de olhar para a nossa própria alma e de cuidar dela com carinho e reerguê-la dessa situação em que ela se encontra, né? Depois eu gostaria, para terminar, de falar sobre o final da estrofe, o final do refrão, que ele diz para a alma: espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Então, ele diz para a própria alma: espere em Deus. Nós ainda não louvaremos, nós ainda não estamos louvando a Ele. Ainda não há aqui motivo para eu louvar. Eu não consigo encontrar motivo para louvar ainda, mas eu ainda vou louvá-lo. Então, essa confiança em Deus, mesmo nos momentos em que a alma está completamente desolada, ela é uma função da nossa consciência. E por isso é tão importante a gente aprender da palavra de Deus com a nossa razão, com a nossa consciência. Por isso é tão importante a gente aprender de Deus, justamente porque nesses momentos de dificuldade a gente pode recorrer a essa memória, a esse conhecimento e ir de encontro à nossa alma e dar esperança a essa alma que está abatida. Então, essa é a minha mensagem. E por último, o que esses dois salmos me ensinaram é sobre a nossa possibilidade de sermos totalmente francos com Deus a respeito do que a gente está sentindo. Nós não podemos de maneira nenhuma tentar criar uma máscara para se relacionar com Deus. Se você está triste, se você está profundamente abatido, se você se sente até magoado por estar passando por uma dificuldade, por ter perdido um ente querido, por ter um parente adoecido, por ter sido diagnosticado com uma doença, ou por estar passando por uma situação financeira difícil, coloque isso diante de Deus. É o que eu tenho aprendido. Coloque tudo diante de Deus.
Coloque sua alma diante de Deus. Coloque a tristeza da sua alma diante de Deus. Pegue ela e coloque diante de Deus e mostre assim: olha como está a minha alma. Olha como está a minha alma diante disso que eu tenho passado. E é isso que várias vezes o poeta faz aqui, quando ele volta para esse refrão. Ele volta para a alma, como que mostrando para Deus, olha como nós estamos. E ele faz isso com profunda sinceridade, com profunda franqueza. E se esse tipo de salmo, que é uma mistura de oração com lamentação, está na palavra de Deus, é justamente para nos ensinar que é assim, nesse nível de franqueza, nesse nível de sinceridade, de honestidade, que a gente deve se relacionar com Deus. Senão não vale a pena um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus que seja formal e superficial e distante, como o relacionamento que você tem com um atendente de banco ou qualquer coisa parecida, não vale a pena para se relacionar com Deus. Nós precisamos desse relacionamento no qual a gente abre o nosso coração, pega a nossa alma, muitas vezes desolada, e coloca diante de Deus e fala: olha como eu estou. E Deus vem. E Deus nos enche de consolo, justamente por conta dessa sinceridade de espírito. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Provavelmente é a última do ano. Desculpa não ser uma mensagem animadora, mas eu prometo que numa próxima mensagem eu falarei sobre planos, sobre futuros, sobre perspectivas para esse novo ano que está começando. Fiquem com Deus e transformai-os.